Boa noite. A indústria automobilística está com o pé no freio, diminuindo a velocidade da produção diante dos sinais na estrada do futuro. Carro elétrico adiante. Atenção, carro sem motorista nos próximos quilômetros. Trecho em declive de vendas e sem acostamento. Devagar, passagem de consumidores. Perigo, obstáculos à frente. A estrada para a nova geração de veículos cobra um pedágio muito alto. Normalmente, custava 19 bilhões de dólares por ano, mas agora só as montadoras europeias pagaram 54 bilhões de euros, ou cerca de 250 bilhões de reais. A Volkswagen, por exemplo, gasta tanto quanto empresas de tecnologia do Vale do Silício para pesquisar inovações. Carros elétricos e autônomos, por aplicativos como Uber e Lyft, para pegar e largar, como bicicletas e patinetes, carros para compartilhar, ruas intransitáveis engarrafadas de veículos, a poluição nas cidades. Quem vai precisar de carro próprio daqui a alguns anos? Por isso, as fusões entre as marcas. A Fiat Chrysler e a Peugeot são 410 mil empregados, receita de 190 bilhões de dólares e 8 milhões e 700 mil veículos em 2018. A GM ficou um pouco abaixo, com 8,3 milhões. A Toyota e Volkswagen lideram com 10 milhões de carros cada uma. Quem não inovar, vai capotar. Convidamos Vanderlei Marinho para nos descrever o novo caminho da indústria de autos. Ele é mestre e doutor em engenharia elétrica pela USP, com especialização no Instituto de Tecnologia de Manchester, no Reino Unido. Passou pelas universidades da Califórnia e de Harvard. É professor na FGV e coordena o curso de pós-graduação em veículos elétricos do Instituto Mauá de Tecnologia. É claro que o currículo tem muitas outras posições que ele ainda mantém no seu dia a dia. Boa noite, professor Vanderlei Marinho. Boa noite, Rabino. Obrigado pelo convite para estar aqui com você e os nossos telespectadores. Olha, eu já apertei o cinto e vou lhe passar o volante. Você que nos leve para o mundo novo dos fabricantes. Fale do que eu falei e que talvez não esteja apropriado na outra linguagem, a sua, a certa talvez. Tá. Não, o que você posicionou, né, como você colocou aí o mercado, ele está realmente nessa transição. Então, mundialmente, nós estamos fazendo essa transição para a eletrificação veicular, né? Isso envolve uma transformação na indústria automotiva, uma transformação no sistema de disponibilização da energia para carregamento desses veículos, né? E nessa transição nós estamos aí com o híbrido, né? Então, o veículo híbrido, ele, em termos de arquitetura, ele tem na sua arquitetura lá o motor a combustão ainda e o motor elétrico, que numa composição de valores, você pode, tendo carga na bateria, tocar o veículo aí no modo elétrico e dependendo do estado de carga da bateria, eu transito, né, eletronicamente lá para o modo combustão, sem que o motorista perceba essa transição e eu realizo a missão. Então, nessa composição, posteriormente, rodando já no modo combustão, eu posso ter o apoio ainda também da parte eletrificada. Até que a gente alcance o veículo totalmente elétrico, não é? E nas duas situações eu posso necessitar ainda do eletroposto, ou seja, a transição automotiva que nós estamos vislumbrando, ela precisa, né, de uma cooperação da parte da energia externa, de infraestrutura, para poder dar suporte aí nas missões, né? Ou seja, o trânsito seja na cidade, seja nas estradas, o tipo de mobilidade que a gente precisa, né? Essa transição vai levar muito tempo? Nós no Brasil já temos carros elétricos funcionando em algum número significativo? Nós temos um número assim correspondente ao sinal, né? a essa cooperação, vamos dizer assim, entre a infraestrutura e o veículo, né? Então, os primeiros veículos, como aconteceu fora do país, na Europa, Estados Unidos, na Ásia, Oceania, o híbrido, né? Ele veio sem a necessidade de você ter a tomada, que nós chamamos de plug-in, não é? Mas o puro elétrico, ele precisa da tomada, não é?
Então, essa transição ela vai ser tanto mais veloz, vamos dizer assim, quanto você tiver esse sinal de infraestrutura para o usuário do veículo e ter lá o carregamento do veículo, não é? Então, nós realmente estamos o termo em inglês seria um ramp-up, né? Ou seja, nós estamos numa arrancada, nós estamos um pouquinho defasados, lógico, do mercado exterior, que é o primeiro a ser abastecido, é aquele que tem realmente a infraestrutura já alcançou, né, o usuário. E o que nós estamos vendo agora, atualmente, realmente é uma grande inserção, né, tanto do híbrido quanto do elétrico puro nos mercados lá fora. E o Brasil está vindo na velocidade que precisa, né? Dentro do nosso contexto de capacidade de penetração nesse mercado. Nós já estamos sofrendo, né, a influência desse mercado, né? Nós estamos vendo as montadoras aí se ajustando, se adequando, inclusive o aftermarket, que a gente chama, quer dizer, os fornecedores também nessa transição de como que vai ser o supply, né, desse mercado, o carro em si, a fabricação e depois o carro operando em termos de manutenção, operação também, né, manutenção principalmente. Agora, as empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil, mas têm suas matrizes fora, elas acumulam um montão de dinheiro para fazer pesquisas e desenvolvimento. Aqui no Brasil, alguma dessas montadoras usa tecnologia e pesquisa nacionais? Então, essa transição, ela está fazendo com que a gente, num certo sentido, está havendo um enxugamento, né, dessa parte de pesquisa e desenvolvimento, P&D, que era inerente, né, à parte das montadoras, principalmente com motor a combustão. Com essa transição, o que nós estamos percebendo é que muito das competências que nós temos, né, profissionais da área, eles estão sendo movimentados, não é? Ou seja, com a transição híbrida, modelo híbrido, eu ainda tenho, né, necessidade das competências que vêm relacionadas aí ao motor a combustão. Só um parênteses. O híbrido, ele pode ser carregado em casa, ele não vai ter... O híbrido plug-in, ele pode, você Tá. estando com ele parado, né, ele tendo essa tomada, você pode fazer o carregamento também, seja em casa, seja no supermercado, seja no shopping, ou eletroposto, né, que vai ser o nosso posto de gasolina hoje, de combustível, ele vai ter o eletroposto combinado, né? Ou seja, então vai ter um lugar lá para você que tem um veículo elétrico, se você quiser fazer o carregamento, você vai poder fazer também. E você acha que a introdução desses carros híbridos, puramente elétrico e autônomos, vai acabar com a força de mão de obra nas montadoras? Não acabar, mas nós vamos passar por alguns vales, não é? Porque não diria que são novas competências. Para a área automotiva, ela está enxergando que ela precisa colocar o pessoal, se for citar as áreas específicas, né, o pessoal de eletroquímica, que está envolvido com as partes de baterias, e na parte de baterias também tem lá o gerenciamento das baterias, que nós chamamos de Battery Management System, né, o sistema de gerenciamento da bateria. E na parte de propulsão, nós estamos colocando lá então o motor elétrico, que tem lá o seu controle, né, para acionar. Então, o pessoal que hoje está envolvido com a parte mecatrônica, eletrônica, a parte de software e um pouquinho mais de software, o pessoal que está lidando com o autônomo, né? Porque a ideia do autônomo qual que é? É você colocar o carro numa situação desejada de zero acidentes, não é? No carro do autônomo eletrificado, que é onde a gente está vendo a convergência, eu vou te entregar um carro autônomo eletrificado, não é? Eu vou aproveitar todas essas tecnologias, na convergência vou entregar o melhor dos possíveis mundos, não é? E no caso do autônomo, então, se ele for eletrificado, zero emission. No veículo, zero emissão, não é? E no caso do autônomo, você teria o zero acidente, não é? Zero emission e, num futuro, que nós vamos passar por uma transição híbrida de mobilidade, ou seja, você vai ter o carro convencional, com o carro híbrido, o carro eletrificado, o carro autônomo, não é? Mas mais adiante, em alguns trabalhos que li, estou acompanhando, não é? Nós buscamos o zero traffic, ou seja, a redução
do tráfego nas cidades. Deixa eu contar para os telespectadores que você também trabalha para o Programa Nuclear Brasileiro, trabalhou para o Programa Nuclear da Marinha. E aí me vem a pergunta óbvia: vai existir um carro movido a energia nuclear? Então, nas minhas apresentações e cursos que dou também nessa parte de eletrificação, né, eu mostro uma curva que a gente utiliza, os sistemistas usam, né, que é um gráfico que representa, né, nos seus eixos energia e potência, e ali nós colocamos os potenciais sistemas de armazenamento de energia. Então ali aparecem baterias, tipos de baterias, né, e hoje a bateria principal, né, que nós estamos nos apoiando é a bateria de lítio, não é, com as suas diversas ligas aí onde a gente trabalha em termos de mobilidade de elétrons, para você ter velocidade de carregamento, etc, etc, né? E eu coloco, né, nesse gráfico, né, posterior, eu mostro a energia acumulada que nós temos no plutônio, por exemplo, né? Então nós temos sim, em aplicações espaciais, por exemplo, é utilizado, né, uma pilha que seria Radioactive Thermal Nuclear Battery, né? E, por exemplo, a Curiosity, né, que ela está lá em Marte, ela tem uma pilha dessa. Então, você 14 anos de operação sem você necessitar recarregar. E mais 14 também, se quiser. Então, o Second Life, né, ele está associado ao tipo da bateria, né? Mas na bateria de lítio, esse conceito existe, né? Então, nós temos aí 10 anos de operação, carregamento, descarregamento, etc. Mas o que eu falei é 10 anos sem recarregar. A bateria de lítio você vai passar por vários recarregamentos, que é em função da dinâmica de operação, de utilização da bateria. E existe o conceito nessas baterias, principalmente na de lítio, da segunda vida da bateria. Ela acaba perdendo com o tempo a capacidade de entregar potência, que significa aceleração, e ela mantém ainda a capacidade de entregar energia. Então essa bateria, depois de utilizada no carro, eu posso colocar em sistemas de armazenamento de energia, por exemplo, né? Se você usar o gerador eólico e o painel solar, eu estou na dependência do sol, estou na dependência do vento. Né? Na ausência de um dos dois componentes, ou o solar perde a capacidade de gerar energia e o vento sem gerar energia. Então, depois que você fez a coleta de energia, seja solar ou a eólica, você pode colocar a bateria ali. Você capturou, alimentou cargas, carregou a bateria. No caso de você perder essa autonomia, né, ou a solar ou a eólica, a bateria está lá para sustentar o sistema. Então, até tem um trabalho da Alemanha que ela prevê que para aproximadamente 2030, se não me engano, 2040, ela vai ter aproximadamente 200 gigawatts de energia de bateria de Second Life, de baterias que você tirou dos carros, né, já utilizou para propulsão, para esses sistemas. Quer dizer, que não descarta. Você descarta depois dessa segunda vida, né? Ou seja, então aí nós vamos fazer toda a decomposição e o aproveitamento de todos os materiais. Aí sim, nós vamos ter que passar por essa reutilização, né? Vamos fazer um breve intervalo e já a gente continua a conversar com o professor Vanderlei Marinho. Lembramos a você que esse programa já está disponível no EBC Play. Até lá. Estamos de volta. Vamos continuar a nossa conversa com o professor Vanderlei Marinho sobre as novas tecnologias da indústria automobilística. Lembramos que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora no EBC Play. Professor, não vou poder deixar de contar aos telespectadores o que você me revelou no intervalo. Pois acreditem que por trás do lítio, que é a base de toda essa tecnologia que permite o carro elétrico, telefones, celulares, por trás do lítio está um brasileiro. E vou pedir que o professor conte o episódio para nós. É isso, né? Nós há alguns anos, né, nós montamos aqui no Brasil, baseado na Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade dos Estados Unidos, né? Nós temos um branch aqui no Brasil. E nós montamos um comitê nessa instituição. E nós montamos os workshops, né, treinando o pessoal, capacitando as pessoas. E nos workshops a gente prepara, tal, a gente cientistas que somos, né, pesquisadores que somos, entusiastas que somos, nós aí nos deparamos com essa situação muito boa, que eu gosto de citar, né? Então, segundo consta, então, o José Bonifácio, um minerólogo famoso de época mesmo, foi treinado na Europa, estudou na Universidade de Coimbra, etc.
E ele, numa das suas viagens, ele esteve na Suécia, numa mina, e lá ele, no olhar, naquela época, né, ele, olha, aqui tem uma coisa diferente numa pedra. Essa pedra ele compartilhou com um sueco que estava com ele. Esse sueco foi mais a fundo na sua pesquisa. O sueco patenteou o lítio. Mas na patente ele cita, olha, quem descobriu o lítio foi um brasileiro, José Bonifácio de Andrade Silva. Então eu falo isso, que se nós temos um carro elétrico hoje no mundo, né, a bateria principalmente, aí, esse componente, ela se deve a um brasileiro. Com muito orgulho, é bom a gente citar isso. Isso para mim, era desconhecido. Vamos ver se propaga, né? Eu espero que sim, Isso já tem se propagado, eu já ouvi de volta. As pessoas, você sabia? Eu falei, sabia. Professor, os carros continuam vendendo, mas nem tanto, né? Os sites de venda de automóveis já estão mostrando os modelos 2020, porque vai continuar a mesma coisa, né? Embora a indústria fale em crise, não estão falindo, eles estão vendendo muito até. E ainda mais porque China é um novo gigantesco mercado, ainda não está abastecido. E a Índia vai começar agora a comprar carro, talvez. Existe a crise ou não existe essa crise na indústria automobilística? Na realidade, assim, existe o fator econômico, né, brasileiro, né, a situação nossa, que nós estamos, espero, né, estamos em caminho de resolver, equacionar, né, a situação do Brasil. E mundialmente a transição está acontecendo, né, eu acho que a gente tem que colocar talvez mais uma variável nesse processo. Então nós teremos o carro eletrificado, o carro autônomo e o carro compartilhado, não é? Ou seja, então a tendência no futuro é o usuário não adquirir o veículo, ele vai comprar um pacote de mobilidade, não é? Que está envolvendo lá um carro autônomo, não é? E então esse modelo de transição, a montadora, ela vai fornecer o carro para você, né? Com essas características. Você não vai pagar mais IPVA? O usuário vai pagar um pacote de mobilidade, né? Ou seja, IPVA, e mesmo você fazer uma customização nesse veículo, não haverá sentido porque ele não será seu, não é? Então, todo esse modelo de negócios atual é que está fazendo está dando essa chacoalhada em todo mundo, está todo mundo se reposicionando para se encontrar e como, né, garantir aí o que a gente fala de market share, né? Qual é o pedaço de cada um. E daí esse movimento que você citou na nossa introdução, né? Ou seja, as empresas estão se unindo, né? A Fiat Chrysler com a Peugeot e outros exemplos nós temos, para justamente se acomodar a essa nova situação, para você colocar em harmonia esse processo e a gente realmente não deixar vales em atendimento da mobilidade aí para o usuário, seja ela, né, nessa transição à combustão, o híbrido ou eletrificado. Mas o que eu percebi é que há uma preocupação em reunir uma montanha de dinheiro para fazer pesquisa e desenvolvimento. Mas leva tanto dinheiro assim? Já não tem pesquisas suficientes? Nós temos, mas assim, o que está acontecendo? Eu divido o carro, não é, vamos dizer assim, em duas partes, do chassi para cima e do chassi para baixo. A grande mudança, ela está acontecendo do chassi para baixo. Então, é o powertrain, é o sistema de tração veicular. Então, ali nós estamos eletrificando a bateria, né? É o principal elemento aí de alimentação do sistema de propulsão. Para o lado do usuário, nesse sentido, que ele está querendo é que o sistema tenha a mesma autonomia que um carro convencional, ou seja, você fazer 600, 700, 800 quilômetros com uma carga aí de ou combustível fóssil ou, no caso, a bateria, essas relatividades o usuário tem que ter essa E a velocidade? Essa garantia, velocidade, tudo isso deve ficar transparente para o usuário, inclusive essa possibilidade, né, que está sendo equacionada também, de você ter algum desconforto com o carregamento. Ou seja, então nós já passamos por situações, dependendo do sistema de carregamento, você pode ainda ter, em alguns sistemas, você passar por uma necessidade de você ter horas para o carregamento. Mas essas horas estão sendo resolvidas com um sistema de carregamento que nós chamamos de carregamento rápido, né? Ou fast charging em inglês, não é? Que significa você conseguir carregar em 10, 15 minutos 70%, 80% da energia necessária para você realizar a missão
como você faz com o carro convencional. Então, esse tipo de desconforto de você ter uma comparação, o carregamento no carro combustível, né? Você em 3 minutos você enche o tanque, 4 minutos. E no carro elétrico, né? Isso também, esse tipo de behavior, né, de comportamento, nós estamos tirando do horizonte do usuário como sendo uma coisa que poderia prejudicar, né, em termos de atratividade. Do chassi para cima, né, e aí você tem não seria bem uma disruptura, mas é realmente eu estou saindo desse modelo de combustão, indo para a eletrificação, chassi para baixo, a motivação seria realmente emissões, não é? Tecnologicamente eu tenho sistemas, N opções para fazer essa arquitetura. E do chassi para cima, nós estamos vindo de uma evolução. Então nós viemos lá de sistemas eletrônicos embarcados, de Advanced Drive Assistance Systems, sistemas embarcados de assistência ao motorista, que envolve lá sistemas que evitam colisão, etc. Sensores. Até chegar sensores e atuadores, né? E nessa fusão de sensores nós chegamos no autônomo. Então, do chassi para cima, nós estávamos num caminho natural e continuamos. E o conforto e a segurança operacional do driver, né? E chegando na situação do totalmente autopilotado, onde você dará o comando, provavelmente, lógico, por voz, né? Olha, eu quero ir para tal destino, e o veículo vai tomar todas as decisões aí necessárias para que a sua missão seja completada. Mas mantendo o volante. O volante está lá disponível para a eventualidade de você ter ainda, né, nós estamos trabalhando para isso, né, a necessidade de você assumir o volante. Então, nós temos níveis de automação, nós estamos aí no nível 3 aproximadamente, e no nível 5, né, que é definido por norma, etc., etc., ela deve garantir essa autonomia total, ou seja, você dá o comando de voz, né, e o veículo vai realizar a missão aí necessária para te levar do ponto A para o ponto B com toda a segurança necessária. Puxa, é preciso uma reeducação. Eu não consigo dar comando de voz para o meu telefone? Eu sempre digo, né, por exemplo, assim, quando você tem alguém do seu lado, no carro, você está dirigindo, o passageiro, ele tem todos os sintomas e todos os comportamentos de um self-driving car. Você está pilotando, aquela pessoa ela está ali, né, dentro de um contexto, dialogando com você, olhando lá a paisagem, ouvindo uma música e tal, mas ele não está na posse do comando e ele está super tranquilo. Então, a sensação de uma autopilotagem é só você mudar de lugar, né? Passa a ser passageiro, você vai ter a mesma sensação, você não vai se preocupar com aquela situação. Eu estou confiando na sua capacidade de realizar a missão. Não é? Agora, quando isso for já amplamente distribuído na Europa, nos Estados Unidos, chega ao Brasil e se difunde como se fosse um telefone celular, que de repente todo mundo então tem um telefone. Então, aí vai ser aquela nossa situação, a nossa capacidade de aquisição ou de comprar esse pacote de mobilidade, vai ser mais caro ou coisa parecida. O carro hoje ele é mais caro do que o carro convencional. Vários trabalhos estão sendo feitos em termos de ações governamentais, que é feito lá fora. Tem subsídios, né, para que a pessoa compre o carro. Algumas ações já foram tomadas. Alguns estados você tem lá uma isenção de IPVA, uma isenção parcial de impostos, né? Nós recebemos aí alguns benefícios governamentais. É lógico que nós não estamos numa situação tão favorável para favorecer, não é? E a gente tem também o caso do híbrido, né? Com uma vantagem, né? O híbrido, no caso do Brasil, nós temos o híbrido a etanol. Não é? Então isso para nós não é uma questão de nacionalismo, mas é um mercado, né, que nós temos que também aproveitar. Então nós não precisamos ter um estresse de acompanhar o mercado, não é uma questão de querer acompanhar a tecnologia, mas da gente nós nos comportarmos e nos harmonizarmos com a nossa capacidade. Nós temos uma capacidade e por que não aproveitá-la? Professor, nós vamos desligar o nosso carro, porque a pilha acabou. Ah, que pena. O nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença do professor Vanderlei Marinho e a você pela companhia. Lembrando que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora e dia no ABC Play. Muito obrigado e até terça-feira que vem. Até lá.